E aí vocês podem observar claramente que boa parte desses pilotos estão saindo para continuar a atuar na aviação brasileira, porém, em empresas privadas. Muitos talvez diriam, nossa, mas isso não é loucura? Não. Há tempos que a estabilidade, ou o desejo por essa estabilidade, ou a valorização de uma estabilidade, principalmente dentro das carreiras militares, já há tempos perdeu o seu peso e o seu valor. Tem um caso que me marcou bastante e que até hoje esse caso me deixa bem pensativa. Porque quando esse caso ele teve uma conclusão, ele foi abafado. O corpo dele foi encontrado no rio, no Amazonas. O carro dele foi encontrado na beira desse rio. E a suspeita era de suicídio. Alô, perrengueiros de plantão! Tudo bem com vocês? Retornando a mais um vídeo do canal Perrengues Militares e continuando a série da debandada dos oficiais da Força Aérea Brasileira. Esse vídeo vai falar sobre a debandada da elite da Força Aérea Brasileira. Para quem não sabe, qual é a atuação que é considerada a elite da Força Aérea Brasileira, eu informo a todos vocês, são sim os aviadores. E neste vídeo aqui estaremos falando sobre os principais motivos da elite da Força Aérea Brasileira estar se despedindo, pedindo para sair em massa. Eles são a representação máxima da Força Aérea Brasileira. E aviadores, os representantes máximos da Força Aérea Brasileira pedindo para sair, aí o bicho pega geral. Aí os brigadeiros estão começando aí a loucura. Inclusive fazendo reuniãozinhas de análise da saída em massa de militares, algo assim que é bem esquisito. Que há anos atrás era bem improvável que isso acontecesse. Mas é tempo de mudança, senhores. Ou vai no amor, ou vai na dor. E o canal Perrengue está aqui só para incentivar essa mudança. Então vem comigo, vambora! Para fazer uma ilustração básica com vocês aqui sobre o que de fato anda acontecendo nos bastidores do ambiente militar em geral, mas aqui mais especificamente na Força Aérea Brasileira, na qual eu já pertenci. Atualmente eu ainda estou no quadro da reserva não remunerada. Aproveitando para me apresentar aqui, para quem ainda não me conhece, meu nome é Isabela Caetano, mas pode me chamar de Bela Caetano. Sou ex-militar de carreira da Força Aérea Brasileira. Fui até segundo sargento e indo a primeiro sargento pedi a baixa. Saí porque eu quis, assim como os que eu citarei aqui neste vídeo. E este canal é para comentar e informá-los dos perrengues do ambiente das 3 Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército Brasileiro, e os meus também, a minha jornada dentro da Força Aérea Brasileira, porque foi um perrengue atrás do outro. Analisando um pouco sobre o caso específico que eu irei tratar aqui, né, o caso da debandada em massa de aviadores, que são os representantes máximos da Força Aérea Brasileira, a elite, me veio aquela frase muito conhecida, para quem não sabe, era da área da saúde, né? E o pessoal da área da saúde usa muito também, que é: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Eu acredito que essa frase se encaixa perfeitamente nessa situação. Só que é de uma forma que a cabeça não pensou tanto, que o corpo padeceu e agora a própria cabeça está padecendo. E aí ela tem que começar a pensar, porque está cortando na própria carne. E o que eu quero dizer com isso? Um pilar importante do militarismo é a antiguidade e a hierarquia. E quem é militar sabe, né, que os oficiais são considerados a cabeça e os praças o corpo. Os praças, o corpo é o que executa, e os oficiais a cabeça, os que comandam. Mas a cabeça estava padecendo no pensar corretamente. E o corpo já estava padecendo, porque já existia há 5 anos atrás, ou há mais de 5 anos, já existe uma debandada em massa dos praças. Mas não estava doendo tanto. O corpo já estava padecendo há muito tempo, mas precisou surgir o corte na própria carne, cabeça cortando cabeça, para começar a doer de fato. É simples assim. Várias foram sites que divulgaram essa informação
lá para meados de abril e maio, junho deste ano. O site Clique Petróleo e Gás coloca na sua manchete aqui: êxodo histórico. 22 pilotos da FAB abandonam a carreira só nos 3 primeiros meses de 2025. Se não me engano, o número de aviadores que deram baixa em 2024, ao longo do ano de 2024, foram 34. E 2025, só nos 3 primeiros meses, a informação, os registros que a FAB já tinha, eram de 25 pilotos já saindo, com o processo já concluído de desligamento. A maioria seguindo para a aviação comercial particular. E aí já é um ponto interessante que eu preciso debater com vocês, porque muito é divulgado, muito é alimentado sobre essa questão do concurso público, da carreira militar, assim como as carreiras federais, no sentido da valorização da estabilidade, né? E aí vocês podem observar claramente que boa parte desses pilotos estão saindo para continuar a atuar na aviação brasileira, porém, em empresas privadas. Muitos talvez diriam: nossa, mas isso não é loucura? Não. Há tempos que a estabilidade, ou o desejo por essa estabilidade, ou a valorização de uma estabilidade, principalmente dentro das carreiras militares, já há tempos perdeu o seu peso e o seu valor. Na verdade, a maioria que sai não consegue mais enxergar sentido para isso. Esse também foi o meu caso. Por quê? Porque no exato momento que você faz uma lista de prós e de contras, dos motivos de permanecer numa carreira militar, e você consegue reconhecer que um dos poucos motivos favoráveis a permanecer na carreira militar é só a estabilidade, todo o resto já é um motivo que não favorece, a própria estabilidade, a própria segurança financeira perde sentido total. Pouco foi dito em boa parte dessas matérias sobre o plano de carreira dos militares, que teve essa mudança, que está rolando essa mudança. O tempo de serviço já vai se estender. Quando o que era um diferencial dentro das carreiras militares, que era o poder ser reformado, levando uma aposentadoria integral, com tempo de serviço menor ainda que as demais carreiras federais, quando isso se perde, o que mais sobra? Obrigações militares, estresse, sim senhor, não senhor, entubar. Aí é quando vem os questionamentos. A matéria aqui do Clique Petróleo e Gás destaca assim: salários defasados e estrutura precária e poucas perspectivas estão acelerando a saída de pilotos da FAB. Só em 2025 o número de baixas já ameaça bater recorde. Enquanto isso, companhias privadas oferecem bônus de até 80 mil. E aí eu torno a repetir: a geração antiga valorizava muito a estabilidade e a aposentadoria integral, porque ainda tinha muito daquela necessidade de ficar na mesma atuação a vida inteira. Hoje em dia, as oportunidades de atuação são tantas, de várias formas, até mesmo na própria especialidade, e a necessidade de ter uma qualidade de vida no agora passa a ser a prioridade. É aquela história, né? A maioria começa a pensar assim: não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Pra que eu vou dar valor a uma aposentadoria integral? Não faz sentido. Diz assim a matéria: a crise que se anunciava em 2024, onde já andou tendo baixas, explodiu de vez em 2025. Somente entre janeiro e março deste ano, 22 pilotos da FAB pediram desligamento. E o número total de oficiais que deixaram a Força Aérea já chega a 45 militares, incluindo engenheiros, médicos e profissionais altamente especializados. É uma invasão em massa. E o pior, ela só está começando. Concordo. A projeção é preocupante. Se o ritmo continuar, o Brasil vai assistir à maior debandada de sua história na aviação militar. A raiz do problema? Falta de valorização. Os pilotos da FAB treinados para voar caças, aeronaves de transporte patrulha, estão abandonando o uniforme em busca de melhores salários e principalmente melhores condições de trabalho. Neste ponto, eu ouso incluir
a questão de poder estar em ambientes de trabalhos mais saudáveis. Porque, querendo ou não, e quem é de fora, não se iludam, aviadores também passam por assédios morais. Eu já falei aqui em outros vídeos do canal que eu atuei na área da saúde, então eu não tenho experiência direta com o trabalho, com a dinâmica e a rotina de aviadores, mas a gente sabe que tem muitas situações que são muito custosas na vida desses profissionais. Para além de, por exemplo, eles precisarem muitas vezes ter uma rotina de voos que, dependendo da antiguidade daquele aviador no início, não tem como argumentar, não tem como dizer não, sim senhor também. E aí muitos têm dificuldade de constituir uma família ou ter uma vida um pouco mais tranquila em família, justamente porque os voos vai depender muito das ordens que são dadas, das missões que são jogadas para eles, e não só da vontade deles, né? Porque quando esses profissionais eles vão para a iniciativa privada, existem os voos, mas existe toda aquela conversa de você, poxa, não dá pra mim, deixa pro fulano. Essa flexibilidade de conversar, eu acredito que não tenha muito na vida dos aviadores, tá? Principalmente quando eles são bem novos e eles são recém-chegados na unidade, na base aérea. E é entubar e pegar as missões e sair entubando as missões que são designadas para eles. Tem um caso que me marcou bastante e que até hoje esse caso me deixa bem pensativa. Porque quando esse caso ele teve uma conclusão, ele foi abafado. Mas é um caso que eu ainda pretendo trazer aqui no canal Perrengues, trazendo mais informações sobre esse caso. Que foi de um aviador lá em Manaus. Na época, quando essa situação aconteceu, eu não servia mais nessa região. Pra quem não sabe, a minha primeira unidade foi na cidade de Manaus. Esse foi um caso que me marcou porque na época já existia a comunicação por aplicativo de texto e foi muito divulgado na interna, entre os militares, até de outros estados, tá? Porque nessa época eu já estava no Rio de Janeiro, servindo no Rio de Janeiro, e eu também recebi a foto do aviador e era para divulgar porque ele estava sumido, ele estava dias desaparecido. Um aviador da Força Aérea Brasileira, jovem, ele estava dias desaparecido. E depois de alguns dias, o corpo dele foi encontrado no Rio, no Amazonas. O carro dele foi encontrado na beira desse rio. E a suspeita era de suicídio. Só que na sequência não foi mais falado nada sobre isso. E por incrível que pareça, como eu não tive, ao longo dos meus 12 anos de Força Aérea Brasileira, como eu não tive uma experiência muito próxima com a rotina dos aviadores, a gente tende a se iludir, né? A gente tende a achar que pra eles é tudo de bom. Não, pra eles não existe apurrinhação, pra eles não vai existir nada disso. Quando esse caso aconteceu, isso me gerou uma reflexão profunda. Nem eles escapam. Então, com certeza, esse tópico do buscar uma melhor qualidade de vida inclui também não estar mais subordinado a possíveis ou morais. É isso. Ou vocês têm dúvida disso? Eu não tenho nenhuma. Ah, e eu já iria esquecendo de falar que existem registros de aviadores que solicitaram a baixa da Força Aérea Brasileira e hoje atuam em cargos diferentes da aviação. E para quem ficou até aqui, não deixe de curtir, deixe o seu comentário sobre esse assunto. Vou adorar te responder. Inscreva-se no canal caso não seja um inscrito. Compartilhe com aqueles que você sabe que irão gostar muito deste assunto. E nos veremos no próximo vídeo do canal. Beijo enorme. Tchau.